Boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Rabelo, eu sou doutor em botânica, sou um biólogo perdido aqui no meio dessa galera da programação. Ah? Ah? Estou aqui para mostrar, então, uma proposta que a gente vem trazendo, que já apareceu em outra edição da Campus. Conseguimos um bom prêmio lá com o pessoal do Sebrae com relação à proposta de empreendedorismo, porque a nossa ideia começou com uma proposta pedagógica. Mas então a gente começou a avançar e fomos melhorando essa ideia aí, ao ponto de que chegamos aqui na ideia do empreendedorismo, tivemos esse bom resultado e estamos avançando. Então, aqui estou mostrando o nascimento dessa ideia e a quantas anda, né, como é que ela está aí atualmente. Tá? Então, controle automático de irrigação, automatização e sustentabilidade. A nossa ideia começou partindo, como eu já disse, né, dessa necessidade de aliar duas áreas que, por um certo tempo, foram meio distantes, né, que é a biologia e a robótica, mas que, graças a Deus, agora tem se unido cada vez mais. Né? Então, a gente começou com uma ideia de unir a botânica, a biologia, né, com a robótica, para mostrar para os alunos o funcionamento das plantas, porque todo mundo sabe que todo mundo odeia botânica. Então a gente pensou numa ideia melhor de tentar ensinar isso, e partindo do ponto de que eu trabalhei com fisiologia vegetal, né, com germinação, desenvolvimento de mudas. Então trouxe essa ideia, né, na verdade o Murilo, meu colega, trouxe a ideia de agregar isso aí, e a gente foi implementando, né, cada vez mais esse processo, né, essa ideia, para fazer com que ela desse certo. E isso veio primeiro com a questão de conscientização pela perda de áreas nativas que vem acontecendo, não só para o Cerrado, mas para outras áreas também. A gente vê aí a cada ano dados de desmatamento, de perda de áreas nativas. Então a gente começou, partindo do ponto do Cerrado, né, eu e meus colegas somos todos de Brasília, então estamos ali no meio, no miolo do Cerrado, e temos ali várias questões de perda de biodiversidade. Né? Então, trouxemos essa ideia aí para os alunos terem uma noção disso. A gente está vendo aqui, ó, sobre a perda de vegetação nativa, e percebemos aqui que entre 85 e 2019, quem mais perdeu áreas nativas foi, de fato, o Cerrado. E isso vem, entre outros fatores, pelo motivo de que na região do Cerrado a gente não tem tantas áreas assim protegidas por lei como a Amazônia tem. Né? Então, num comparativo entre os biomas, dá para a gente ver aí como é que está, né, essa diferença. E aí, partindo desse ponto de restauração, a gente tem dois métodos principais. A gente tem a semeadura direta, que tem se popularizado cada vez mais, mas também o plantio de mudas, que é mais direto na região. Né? Então, você inserindo mudas ali, você já tem mudas que vão partir de um ponto inicial nessa área nativa, um pouco mais avançado. Né? E aí, por essa ideia, partindo dessa ideia do plantio de mudas, a gente vem aqui com esses cuidados constantes de plantio de mudas. Isso aqui, ó, são duas imagens do meu projeto de mestrado no desenvolvimento de mudas, desenvolvimento inicial de mudas do Cerrado. E a gente tem várias características aqui que tinha que ficar em constante controle ali para que essas mudas pudessem se desenvolver. A questão das espécies serem diferentes, daquela demanda de água das espécies do Cerrado também era um outro fator de desafio ali. E aí, partindo de todos aqueles fatores que estão envolvidos ali, nós focamos na irrigação, né, para juntar as áreas da botânica e da robótica. Então tivemos aqui, ó, a questão de que você não pode manter uma planta com falta de água, mas que também tão nocivo quanto a falta d'água é o excesso dela, o excesso da irrigação. Então a nossa ideia vem de controles de irrigação para que mantenha as plantas sob um potencial hídrico do solo mais adequado e mais semelhante ao que essas plantas têm em seu ambiente nativo. Tá? Então, a ideia aqui é uma rega eficiente com uma quantidade adequada, né, para não deixar esses sinais de encharcamento avançarem aí e a gente ter uma perda de mudas por causa disso. Tá? Então aqui, ó, a gente tem vários argumentos do porquê que esse excesso de água também acaba interferindo, acaba sendo nocivo para um processo.
E aqui a gente acaba pensando, a gente já estava no momento de avançar essa ideia, não só para um equipamento que funcionasse dentro da escola, que agregasse biologia e robótica, mas já começou aquela ideia do empreendedorismo coçar a nossa cabeça, né? Foi justamente pela Campus que a gente fez esse link aí, porque na Campus a gente estava apresentando, partindo dessa pegada pedagógica, mas percebemos lá a chance, através da Maratona do Empreendedorismo, para colocarmos essa ideia para frente, pensando numa questão de negócio. Então, quero mostrar aqui como é que isso está acontecendo, todos os desafios. A gente começou em março, estamos agora com o equipamento num ponto de dizer assim, funciona, porque foram vários percalços, vários testes, vários tipos de mudanças. A esposa que não aguenta mais, que eu tenho que ficar lá indo e voltando para fazer leitura, a cada hora estou indo e volta. E assim a gente vai ver aqui algumas características que acabaram acontecendo. Tá? Então, determinante no desenvolvimento da planta, a gente tem aí ó, o volume, a frequência da rega, e assim a gente tem essas características que vão ser controladas, vão ter um melhor controle a partir do funcionamento do equipamento. Uma comparação que eu gosto de fazer aqui é o fato de você ter os timers que são mais difundidos, né? Você tem ali, você vai colocar, você vai configurar o seu timer para irrigar na hora que você quiser. Você coloca às 8 da manhã, às 6 da noite, porque você tem ali uma preferência das plantas, uma preferência, entre aspas, de receber essa água em ambientes, em momentos do dia em que o sol não está tão forte, não está tão escaldante. E falando ainda em desenvolvimento de mudas, a gente pensa, né, nessa fragilidade ainda, né, em seres ali, em mudinhas que estão ainda se desenvolvendo, então tem que ter esse controle mais específico. E não só falando, né, de desenvolvimento de mudas, mas para jardins em geral, para hortas caseiras, para hortas comerciais de diferentes escalas, as hortas pedagógicas, como eu já disse. Então você tem o timer agindo naqueles momentos específicos que você dá horário para ele, mas você tem uma possibilidade de setei o meu timer para as 8 da manhã e às 8 da manhã está chovendo. Então não preciso o meu timer ligado, funcionando, ativado ali e trazendo mais água para um momento em que está chovendo. Ou o meu timer acabou de funcionar mesmo com o tempo visivelmente propício à chuva. Então liguei o meu timer, deixei chover, deixei regar e depois veio uma chuva em cima. Então para evitar esse tipo de problema que você pode ter com o timer, a gente tem o sensor de umidade, né, que vai de fato dizer quando é que você precisa e quando é que você não precisa fazer essa rega e vai dizer o quanto de irrigação você vai precisar e quais os pontos ali em que você vai ter que ativar o seu equipamento, parar o equipamento para que ele tenha aí esse nível de irrigação adequado. Tá? Aqui, algo que eu já citei, né, os tipos de utilidades que você pode ter para hortas em grande escala, né, num contexto mais comercial, mas também hortas em pequenos espaços urbanos, né? Quem nunca quis ter uma horta, mesmo que fosse no apartamento, ou uma horta num cantinho de casa, ou mesmo uma horta, né, de um contexto mais comercial, né? Ficaria mais interessante em ter essa irrigação mais adequada, mais controlada. Aqui, as hortas pedagógicas, jardins em geral também, bem interessante você ter jardins de condomínio, jardins de casa, que a gente vê ali que todo dia, né, frequentemente você vê que o porteiro vai lá e rega, e aí vai meio que da cabeça dele o quanto regar, enfim. Aqui a gente já tem esse problema sendo sanado também. Fora que a gente tem nas realidades do século XXI aí, né, uma rotina mais acelerada que tende a fazer a gente a ter um padrão de alimentação reduzido, né? Você está com pressa ali, você já pensa melhor num tipo de alimento que venha mais rápido, um fast food, algo que te sacie de forma mais acelerada. As mudanças climáticas afetando a disponibilidade de alimentos, então se você tem já a sua hortinha ali no seu cantinho de casa, também vai influenciar nesse tipo de processo aí. E aí você tem, com mudanças climáticas, uma menor produção, o que acarreta também um aumento no preço no mercado, né? Além do que a insegurança alimentar também é um fator que pode ser, de certa forma, se tiver um mínimo de diminuição de insegurança alimentar por parte de uma família que consiga levar isso à frente, já seria um resultado fabuloso para nós.
Então, aqui, você tem as vantagens biológicas, estratégicas e uma vantagem ambiental, todas que eu já citei também, só elencando aqui novamente, uma vantagem pedagógica e vantagens financeiras e sociais, que seriam bastante interessantes, pensando em todas essas vantagens que você tem utilizando esse tipo de equipamento. Tá? Então, vamos lá para o nosso controle de irrigação e como funciona, como tem sido essa caminhada árdua aí de fazer isso funcionar. Tá? Esse aqui foi o nosso primeiro controle. E aqui mais à frente, vou mostrar aqui mais à frente, aqui foi que surgiu então a ideia de sair somente dessa ideia comercial não, pedagógica, para passar para uma ideia, uma pegada mais comercial. Desenvolvemos aí nossa logo, nosso nome, e aí estamos... Foi essa ideia que apareceu lá na nossa Maratona do Empreendedorismo, com o Sebrae, na Campus Party de Brasília. Tivemos uma participação bem legal lá. Depois vou mostrar mais algumas fotos aqui. E aí, o nosso foco é todo esse aqui, tá? Fornecer esses equipamentos de irrigação automatizada para hortas de diferentes escalas, para hortas de pequenos espaços, pedagógicas e para jardins em geral. Passando aqui. Você fala que você tem aí, né, essa popularização desse desenvolvimento de alimentos em pequena escala, focando na qualidade de vida. Além do que, a gente também pensa em fornecer serviços de manutenção constante dos equipamentos. Espero que não seja constante, mas de manutenção dos equipamentos. Por ser também uma alternativa de fácil utilização, né, se torna bastante viável. Muda hábitos das pessoas, né, que às vezes têm ali uma vida muito corrida, e quando você passa a ter esse tipo de cuidado, isso também pode ser bastante engrandecedor para o seu dia a dia. E temos também um consumo sustentável, né, porque vai regular ali a quantidade do uso da água. Ok? E é uma tecnologia social também, porque eu já falei, isso pode se encaixar inclusive para pessoas em situação de desemprego que vão desenvolver aqui uma nova forma de sustento, né? E a vantagem pedagógica para fazer os ensinos associados aí. Essa foi a nossa participação na Campus Party de Brasília. Aqui o nosso equipamento bem inicial, a gente tinha aqui os solos úmido, seco e molhado, a gente ficava mudando os sensores, né? Mudava o sensor de local para mostrar essa variação, aí tirava do seco, colocava no molhado, ele parava de funcionar, e assim avançamos ali o momento lá da nossa premiação. E aqui o desenvolvimento, né? De onde partimos e onde estamos. Aqui já estão as placas no início do processo, né? Fizemos aí as conexões, nosso parceiro Murilo chegou aí para ajudar aqui na nossa fala. Esse já foi o desenvolvimento que partiu, o desenvolvimento posterior, né? Aqui o equipamento já tomando forma, ali o equipamento já indicando através do LED, e aqui uma telinha também que já dava ali os valores de porcentagem de irrigação, os valores de porcentagem de umidade. E um diferencial aqui que a gente já percebia alguns tipos de equipamentos parecidos, mas que não tinham esse pequeno diferencial aqui, né, Murilo? Que é o nosso sensor de luz. Porque lá no início eu falei para vocês, né, a planta não quer tomar água, receber irrigação ao meio-dia, para ver aquela água que vai cozinhar a raiz ali e tal. Então, é sempre bom que esteja em momentos do dia em que o clima esteja mais ameno. E assim, com o nosso sensor de luz, a gente garante que essa água seja disponibilizada já no momento em que o clima não esteja tão extremo, vamos dizer assim, né? Um calorão, inclusive porque lá em Brasília a gente tem um clima bem sazonal, né? Uma seca muito forte, depois período de chuva muito forte. Então, durante essa seca, é sempre interessante que a gente mantenha essa estabilidade de valores de umidade do solo, né? Quer acrescentar alguma coisa aqui, Murilo? Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Murilo Oliveira, boa noite. Eu sou o cara da robótica da nossa escola, da nossa instituição. É a Rede Objetivo de Brasília, Bruno deve ter apresentado para vocês. E na robótica a gente tem um pensamento bem diferente de outras instituições. A gente acha que o aluno tem que entender mesmo de programação, de linguagem de programação. Ele tem que entender de lógica, ele tem que entender de circuito. Por quê?
Porque sim, robótica é isso para a gente. Não é programar robozinho para frente e para trás, é colocar na prática em algo que seja útil em termos de conhecimento para ele. Não necessariamente que ele vá trabalhar com isso, mas que ele saiba pegar o conhecimento e traduzir no mundo real, onde realmente vai importar. E aí a gente tem esse projeto é na nossa primeira série do ensino médio. Nosso ensino médio lá, na real, a partir do 9º ano, eles aprendem 3 linguagens de programação. Eles aprendem C++, eles aprendem JS, o JavaScript, o front, né? Entende como funciona todo o universo de internet do front. E aí ele vai para o Python trabalhar com dados no 3º ano. Ele vai entender como desenvolver e plotar gráficos, ler informação gráfica com dados. Então a gente coleta dados e bota ele para trabalhar nesses dados. Agora, com a pandemia, a gente trabalhou com os dados da Johns Hopkins, os dados da Covid. Estavam disponíveis, a gente baixava em CSV e trabalhava com eles. Brincava ali de plotar gráfico com esses dados. Esse trabalho é do 1º ano. Então, o aluno do 1º ano ele tem o contato com o C++, né, e concatena esse conhecimento com a biologia. Daí, meu querido amigo Bruno, né, em parceria comigo, a gente tenta fazer o aluno pensar o mundo como ele é, não como a gente quer. Você olha o fenômeno e se adapta ao fenômeno. Você não vai transformar o fenômeno está lá, você se adapta a esse fenômeno. E é isso que a gente tentou fazer. O Bruno, com a visão de botânica dele, ele é doutor em botânica. Ó, se tem um cara que conhece planta, gente, está aqui, viu? Ele conhece planta, eu conheço a parte de eletrônica, e a gente junta isso no universo em que faça um equipamento bacana, cara, que inclusive ele usa na casa dele, no gramado dele, gente. Quando falta água, tá bem verdinho, tá? O do vizinho não tá, mas o dele tá bonitinho, porque tem o equipamento lá. E esse é o nosso trabalho. Desculpa ter chegado, vim correndo, mas esse é o nosso trabalho. A gente tenta unir tecnologia, né? O aluno, ele entende que o sensor está lendo a umidade da terra, ele entende que tem um visor de LCD, ele analisa quais são os visores que tem no mercado, quais as tecnologias, ele entende que essa é uma tecnologia antiga, né, de cristal líquido, ele entende mesmo, 2 linhas, 16 segmentos, ele entende que as limitações do sensor e adapta a programação para as limitações do sensor dele. E nós temos uma bomba d'água também automatizada, entende a diferença de voltagem que é necessário para isso, um relé para isso. E é isso, gente. A minha parte de robótica é isso. E aí, ó, esse aqui é o momento que a gente passou aí nos últimos meses, que foram os desafios que a gente começou a perceber quando isso caiu para a prática, né, esses desafios do desenvolvimento. O primeiro deles foi encontrar os valores de ativação e desativação. Tá, mas o que a planta tem a dizer para nós, para nos dizer, agora está seco, agora está molhado, já tem umidade suficiente, então você pode desligar esse equipamento e tudo mais, né? Então nós tínhamos aí esse problema que era a variação de medidas e um curto ciclo de ativação. Lembra desse? A gente definiu, numa primeira tentativa, ali no primeiro momento, que 40% era uma porcentagem próxima do que seria uma umidade adequada. E dizíamos que abaixo desses 40 seria seco, solo seco. Se o sensor encontrasse essa realidade abaixo dos 40%, teríamos ali uma condição de solo seco. E acima dos 40%, uma condição de solo suficientemente úmido para a planta se desenvolver. Não é que nós definimos que esses 40 era um valor real. Foi o nosso primeiro teste para saber o funcionamento e o comportamento do equipamento frente a uma mudança de valor, né? Depois buscaríamos, então, essa umidade, de fato, real para fazer o equipamento funcionar, ligar e desligar, né? Então, as soluções que a gente foi desenvolvendo foi usar médias de leitura, porque o que acontecia naquele ciclo curto de ativação era o seguinte: a gente dava água para o solo, a planta ficava ali irrigada, e quando a medida ia caindo, a gente ia registrando essa queda de aferições, né, de porcentagem, mas quando ela atingia os 39%, o equipamento era ativado. E isso começava a subir de novo, e quando atingia 40%, fomos nós que definimos assim, né? Então, quando definia 40%, quando atingia os 40%,
o equipamento desligava, foi a gente que pediu. Então ele ficava caindo ali. O primeiro desafio que a gente encontrou, o primeiro problema foi 39, 40, 39, 40. E esse equipamento ficava variando só naquilo ali. Tá? E a gente não queria isso porque assim a gente estaria falando numa condição de equipamento ligado constantemente. Né? Além do que, vez ou outro equipamento também mostra uma oscilação de medidas de porcentagem, né? Porque as medidas eram feitas com uma frequência absurda. Então, às vezes, elas tinham uma oscilação e na medição de agora marcava 42%, induzia o desligamento, mas na próxima medição 38%. E aí induzia, ficava fazendo ela ligar. E a gente tinha um relé maluco. O grande fato é que é bem maravilhoso em 2 aulas de 50 minutos. Você coloca 3 potes ali, seco, úmido e molhado, e funciona que é uma beleza. Famílias choram e se abraçam com conhecimento. Aí quando a gente levou para a natureza mesmo, com chuva, com sol, rapaz, nós encontramos tudo quanto é problema que vocês imaginam. Pensamos uma média, não funcionou, não funcionou. A natureza falou para a gente assim, ô amigo, não vai ser fácil assim não, você está achando que vai ser fácil? Então, quando a gente botou para funcionar, ele funcionava 2 dias, depois dava problema. Na realidade, a gente avançou bastante. Nós criamos sensores, nós criamos 2 sensores com materiais específicos. A gente saiu do sensor de Arduino, que é o que é vendido no mercado. Né? A gente nem trouxe, né, Bruno, as fotos. Mas é isso, quando a gente leva o experimento para fora, para a natureza, quando bota ele no dia a dia, vai apresentar um conjunto de problemas que a gente vai conhecer e, né, se adaptar. Então, nós desenvolvemos algo aqui que foi um ponto-chave, um passo extremamente valoroso para nós, que foi essa inserção do intervalo de medição e a definição do que era seco, úmido, molhado, saturado, que é muita água. Então, nós fizemos esse intervalo de ação nula, que seria o quê? Estipulamos para o equipamento que 19% era seco, 40% era molhado, e esse intervalo faria o que a gente chamou de ação nula. Ou seja, se a medição estava a 15%, ele induzia o ligamento e ele ligava. Quando ele passasse desses 19%, a ação nula seria o quê? Mantenha o seu funcionamento, faça o que você estava fazendo antes de entrar nesse limite. Então, se estava a 15%, ele ia ligar, ia molhar até passar dos 40%. Da mesma forma para a queda da porcentagem. Né? Se estava a 45% e ocorreu um desligamento, e quando começasse a queda dos valores de umidade, eles não iam fazer nenhum tipo de ação quando passasse abaixo dos 40, que foi o que a gente estipulou como adequado. Então, ele ia descer de novo até chegar aos 19. Então, teve esse intervalo aí de ação nula que não deixa ele agir, ele não vai interferir no ligamento ou no desligamento. Para o educando, em sala de aula, isso é maravilhoso. Porque quando a gente trabalha com programação e você recebe um trabalho para programação, você desenha um programa, beleza, ele é maravilhoso na sua cabeça, mas quando chega o mundo real, vai apresentar para o seu programa um conjunto de problemas que você tem que resolver. Não é ninguém que vai te dar, ou é assim, assado. Lógico, tem uma equipe bacana e tal, mas a equipe tem que resolver os problemas do mundo real e adaptar o programa para melhor performance que aparece no mundo real. Os alunos entenderam isso, ninguém ficou chateado, eles adoraram os problemas. Ah, legal, é isso? Vamos trabalhar e vamos resolver os problemas. Esses são os problemas. E aqui um último gráfico para mostrar, de fato, como esse funcionamento tem acontecido. Né? Eu achei melhor até do que colocar vídeo, ligando e tal, porque fica mais instrutivo. Ali é o dito gramado, né? Com meia área dele ali sendo irrigada e outra metade sem irrigação, para que eu pudesse também ter esse controle aí. E aqui nós temos os resultados de variação dentro desse gráfico aqui do 0 a 100%. Irrigamos, ele passa dos 60, já considera como adequado, vai descendo e quando passa abaixo dos 40, ele ativa de novo e fica esse comportamento contínuo. Aí eu coloquei uma série de dados de 2 dias, com alguns desvios padrões ali que dá para ver também que não foi tão alterado assim como a gente esperava que fosse. E aqui, ó, só mais uma última informação, dá para ver que a gente tem uma escalada desses valores de umidade muito maiores logo nesse início, porque você tem um solo muito mais seco, uma capacidade de ação da água já muito mais rápida, enquanto que quando ela está úmida, você tem ali essa barreira de água para fazer essa absorção. Tá? E é isso aí. Quero agradecer a todos que estiveram presentes.
Muito obrigado pelo tempo. Nossa robótica aplicada à biologia e ao ensino médio. Obrigado. Dúvidas? Aquele momento bom. Acabou. Gente, nós estamos na plaquinha Blue School ali. Gente, pode Blue trocar uma School, ideia, ó, estamos tá? ali sentados tirando todas as dúvidas.